os filmes talvez sejam o melhor recurso para a gente poder enxergar realidades que estão distantes da gente e que para muitos de nós parecem mesmo não existir. Então os filmes e os documentários, os bons filmes e os bons documentários cumprem esse papel de nos aproximar de realidades que a gente não conhece ou que a gente não quer enxergar. A gente viu um filme nesse final de semana e foi doloroso, mas muito bonito. É um filme muito bonito e triste, obviamente, que talvez seja o melhor resumo da relação entre infância e direitos humanos que eu já vi até hoje no cinema. É claro que eu não posso ignorar filmes como Cidade de Deus, por exemplo, ou Central do Brasil, que também toca nesse ponto com muita sabedoria, mas o filme Cafarnaum ou Capernaum, em alguns lugares está escrito diferente e eu não sei pronunciar, é um filme muito realista, quase documental, com muita imagem com câmera de ombro e com atores que não são profissionais. E quando a gente está pensando nessa experiência acontecendo diante das câmeras com crianças, a coisa se torna ainda mais emocionante, não sei se é o termo certo para usar aqui. É um filme libanês que conta a história de Zain, que é um garoto de 12 anos que no início do filme a gente já vê que ele foi preso por um crime e o início do filme já é a primeira sessão do júri onde ele tá falando desse crime, mas ele tá nessa ação acusando seus pais pelas negligências que ele sofreu. E em um primeiro momento a gente fica assim, nossa, olha esse garoto, não teve infância, teve a infância roubada ou tantos outros termos que a gente pensa na nossa cabeça e que também depois tu vai ler as críticas do filme, é só nisso os especialistas focam, né? Perdeu a infância. E aí ao longo do filme tu vai vendo que não, né? Não é uma questão de perder a infância, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui também. Ele não perdeu a infância, mas a infância dele é diferente daquela infância que a gente idealiza na nossa cabeça, uma infância cheia de brincadeiras, cheias de invenções, carinho e todas essas coisas boas que a gente associa à infância, porque provavelmente, e que bom, foi a nossa infância, mas não, nem toda a infância é assim. E Zain, com 12 anos, preso por ter esfaqueado um homem, também estava vivendo a sua infância, porque diz mais a respeito de uma etapa da vida do que de um imaginário, entende? Esse filme ele foi gravado no Líbano e a diretora é uma diretora libanesa que rodou esse filme em 6 meses, como eu falei, com atores que não eram profissionais, mas que fizeram um trabalho impecável. O destaque maior, claro, é pro protagonista Zain e pro irmãozinho dele, o Jonas. E aí quando tu assistir o filme tu vai entender do que eu tô falando. São cenas potentes, tristes e muito fortes mesmo, e situações bem extremas que esses dois meninos vão se confrontar. A diretora e a roteirista do filme falou que a ideia de criar um filme desses foi para pensar especialmente nas crianças e nas marcas que a guerra, a desigualdade e as relações de conflito lá no Líbano tem provocado nas crianças. No final do dia, essas crianças estão totalmente pagando um preço muito alto por nossos conflitos, nossas guerras e nossos sistemas, e nossas decisões estúpidas e governos. Senti a necessidade de falar sobre problemas e estava pensando, se essas crianças pudessem falar, o que elas diriam? E aí tá um ponto muito importante, as crianças podem falar, as crianças têm voz, mas a gente não escuta. A gente costuma virar de lado porque é criança mesmo, ou criança inventa, ou criança não sabe das coisas. Então assim, assiste esse filme e depois vem aqui me dizer como que tu tá pensando a relação de ouvir o que as crianças têm pra falar, de ouvir os discursos das crianças. Tá caindo uma chuva lá fora, gente, que no Rio Grande do Sul, isso surpresinhas. E além de ser um filme para falar de infâncias e falar de desigualdades e também da não garantia dos direitos humanos, é um filme para pensar no amor especialmente entre irmãos. Eu fico até emocionada de pensar nisso porque o filme fala tanto disso, não necessariamente assim de uma maneira explícita, mas os conflitos estão em torno disso, em torno desses irmãos que se protegem, que se amam, né? Realmente muito tocante. Bom, como eu falei, no fim das contas, os
Zayn quer processar os pais dele por ele ter nascido. Mas longe de ser uma lógica higienista de não tenham filhos, ou pobre não pode ter filho, ou aquelas coisas bárbaras que a gente escuta, o filme vem pela voz de quem está sendo afetado com isso. Não é um presidente dizendo pobre não pode ter filho, mas é um próprio filho que foi negligenciado falando aos seus pais. Para dar um pequeno spoiler, mas que não vai tirar a graça do filme, as palavras finais do menino Zayn são para a população em geral, e ele fala: quero que os adultos me ouçam, que aqueles que não são capazes de criar seus filhos não os tenha. Do que eu vou me lembrar? Da violência, dos gritos, dos palavrões, das correntes, da cinta ou dos chinelos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa um like no vídeo porque me ajuda muito, e também é uma oportunidade para tu saber sempre que tiver vídeo novo aqui no canal.